Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Zezinho, do César Franca Basquete. Estamos aí com mais um Zé Zoom aí, Zoom do Zé, né? Hoje com o Galvani, fazendo uma apresentação para nós aí, compartilhando, como a gente sempre fala, que nós estamos para aprender, não tem certo, não tem errado, e sim para a gente adquirir conhecimento, para poder usar no nosso dia a dia. Desde já agradeço você, Galvani, pelo seu sim, de estar cedendo seu tempo aí, sua inteligência, né, para nós, que está compartilhando conosco aí. Seja bem-vindo aí, que a apresentação seja toda sua. Fique à vontade. Só lembrando, pessoal, desculpa, vamos deixar as perguntas para o final, tá? E para não perder a linha de raciocínio e depois a gente interage aí com as perguntas. Beleza? Bora lá, Galvão. Beleza. Vou mutar tudo aqui. Bom, vamos lá. Boa noite aí para todos. Agradeço muito aí o convite do Zé, tá, de estar fazendo parte. Fiquei bem feliz mesmo quando ele me convidou para falar sobre algum assunto. Ele me deu a liberdade para escolher o assunto. E aí eu escolhi esse aqui, que é um assunto que eu já faz bastante tempo que eu já pensava sobre ele. E aí eu tive algumas conversas, e nesse período de quarentena eu acabei estudando bastante sobre isso, sobre a importância de você subir os atletas de categoria para melhor desenvolver eles. E, enfim, agradeço muito aí a presença de todos, né, muitos colegas aí de trabalho. E eu acho que aqui é uma oportunidade, né, toda vez que você tem uma clínica, você tem uma oportunidade de aprender alguma coisa, às vezes só de reafirmar uma coisa que você já saiba, ou até mesmo de reafirmar uma coisa que você discorda, tá? Então, eu estou aberto aí e se vocês discordarem de algo aqui, eu gostaria muito que a gente conversasse depois sobre isso. Eu sei que o Toca aí, por exemplo, a gente já teve algumas discussões em off sobre esse assunto, e eu ficaria muito feliz em abrir essa discussão no final e que vocês fizessem essas perguntas, como o Zé falou no final, para que daí eu acho que engrandece todo mundo, que é o que o Zé tem feito aí um excelente trabalho com as clínicas. Bom, o que eu vou falar aqui, tá? Talvez seja senso comum para alguns treinadores, talvez outros seja uma coisa totalmente diferente do que é acostumado a fazer. E muitas vezes esse senso comum, muitas vezes não é senso praticado, né? Então, e eu acho que no Brasil a gente ainda falha muito nisso, em subir os atletas de categoria, mas também é importante frisar aqui que eu vou discutir sobre um grupo seleto de atletas, tá? Não é uma apresentação para todos os atletas, é para os melhores atletas de categoria de base. Quando que despertou esse assunto e por que eu gostaria de compartilhar isso com vocês? Eu tive uma conversa logo depois ali do camp da Nike, onde eu tive o prazer também de com o Zezinho trabalhar com o Bojanich. Eu tive uma conversa com o Lisandro, que ele é um argentino, scout do Dallas Mavericks, e um dia eu saí para jantar com ele e eu estava contando um pouco de como funcionam os clubes aqui no Brasil, os principais clubes, onde treinavam os garotos que ele tinha visto na clínica, ele também estava me perguntando sobre. E aí quando eu falei assim, não, pô, os meninos não têm esse costume, não são todos os garotos que têm esse costume de subir de categoria, de jogar na categoria acima. E quando eu falei isso, eu lembro certinho da reação dele, que ele colocou a mão na cabeça e falou, não é possível, não é possível, isso é inadmissível que o Brasil aceite isso, né? Que esse processo de desenvolvimento não envolva isso aí dentro dos clubes do Brasil. E aí me chamou muita atenção. Então, eu comecei a estudar mais e eu vou citar exemplos aqui da Espanha, eu vou citar exemplos dos Estados Unidos, como funciona lá. E aí eu vi que realmente é uma coisa que a gente está longe do ideal. Na minha opinião do Galvani, isso que eu vou apresentar aqui talvez seja, na minha opinião, o motivo número 1 do porquê o Brasil não é uma potência mundial. E aí eu vejo muita gente falando, não, pô, mas o Brasil precisava de treinadores de base melhor. Eu sou o primeiro a discordar disso aqui só pelo grupo que a gente tem aqui, não sei quantos treinadores exatos assistindo, mas, pô, você tem o Adriano, que faz um puta de um trabalho lá agora no Palmeiras,
o Toca no Palmeiras, o pessoal de Franca, eu admiro muito o trabalho que eles fazem lá, com desenvolvimento técnico individual, selecionando bem os atletas que vão subir, né? Eles fizeram uma limpa no time lá e mantiveram realmente os atletas que eles vêm com potencial do adulto, o Pinheiros, Paulistano, enfim, uma variedade de clubes aí. Desculpa se eu esqueci de alguém, mas eu não acho que falta um nível técnico para os treinadores, não acho, discordo muito disso. Aí tem muita gente que fala, não, falta massificar o esporte, porque em Buenos Aires você tem 190 clubes de mini basquete. Realmente, acho que é um motivo válido, mas eu ainda vou pelo lado de que eu acho que os melhores jogadores do Brasil, você pega, isso é evidente nos resultados do Sul-Americano, de 14, 15, 16, a gente está sempre, ou normalmente na frente da Argentina, né? A gente vê os resultados ali com a Thelma, que ganhou 14, o 15, no 16 a gente teve o revés, mas a própria categoria sub-17 do ano passado foi campeã. Então a gente tem, eu acho que a nossa massa, assim, os principais jogadores estão até no nível acima de outros países aqui no Brasil. Então esse massificar também não é um motivo que eu concorde tanto do porquê que a gente não é uma potência mundial. O Brasil é muito grande, a gente tem sim bastante gente jogando basquete. Poderia ser maior, mas a gente tem bastante. Tem poucas equipes, tem poucos jogos. Eu vejo, quando eu estava em Santa Catarina, e o Toca, a gente concorda muito nisso, que do 12 ao 15 a gente consegue, dependendo do interesse do treinador, a gente consegue ter um nível e uma quantidade de jogos legais no ano. Quando eu falo interesse do treinador, ele vai querer ir no torneio do Coxinha, que era do Coxinha no Círculo Militar, vai querer ir no Sul-Americano de Novo Hamburgo, vai querer fazer amistoso com os times de São Paulo, vai querer ir para Brasília nos torneios que ainda tem lá, né, do lance livre. Então, número de jogos também é outro fator que eu não acho que seja o ponto chave porque o Brasil não é uma potência mundial. E aí tem a estrutura não é boa o suficiente. E aí, se vocês veem aonde é feito o basquete, tirando os Estados Unidos, que os Estados Unidos é um mundo à parte, mas o basquete, aonde é feito na Espanha, na Argentina, o Handry, né, que é um treinador aí do século XXI, lá de Misiones, na Argentina, você entra no ginásio que eles treinam diariamente lá, o pior time na Federação Paulista não tem um ginásio tão ruim como aquele lá, mas eles fazem basquete de um jeito que tem muita gente praticando, uma cidadezinha minúscula, e isso aí tem diversos exemplos. Então também não acho que seja um motivo. Eu acho que a nossa estrutura, né, por exemplo, você tem o centro de treinamento do Franca, do centro de treinamento do Pinheiros, de invejar, né, a estrutura que se tem lá para treinar. E aí falta dinheiro, falta investimento para os atletas. O Brasil é um dos poucos, e isso também na conversa que eu tive com o Lisandro, eu estava citando alguns dos salários dos meninos da nossa equipe mesmo do Corinthians, e ele falava, nossa, isso aí é um absurdo. Os atletas no mesmo nível dos seus garotos lá na Argentina, eles estão pagando para jogar, eles estão pagando para competir. Então também acho que não seja um fator tão relevante. E aí eu volto a dizer, eu acredito que se a gente começar a subir de categoria, subir os atletas de categoria, a gente vai conseguir aumentar a nossa potência no basquete nacional. Como é que é a realidade no Brasil hoje? Os melhores atletas das categorias de base costumam ter pouco tempo ou sequer jogam e treinam nas categorias acima da sua idade. Como eu falei antes, para alguns atletas, para alguns técnicos, talvez isso não seja tão real, né? Para outros isso já aconteça bastante, mas eu acho que no geral isso é em grande maioria. E a realidade, por exemplo, na Espanha e nos Estados Unidos, os melhores atletas de categoria de base costumam jogar com atletas de categorias acima. Então, vocês vão ver nos exemplos que eu vou citar, os melhores jogadores de 16 a 20 anos na Espanha costumam jogar em ligas adultas, e no sistema de high school e universitário, os jogadores de primeiro ano se encontram na mesma equipe de atletas 3 anos mais velhos, que é uma coisa que eu também vou detalhar posteriormente. Então, por que subir o atleta? Principais motivos para um atleta subir de categoria. É a maior exigência técnica, maior exigência física,
adaptação a um novo papel dentro de quadra, tá? E aí eu quero, antes de entrar em cada detalhe de cada ponto aí, porque o que a gente quer com o Brasil hoje, com o desenvolvimento dos atletas de categoria de base? Acho que todo treinador aí sonha em desenvolver um atleta que depois esteja jogando por uma seleção brasileira, que esteja jogando num clube de NBB, de Euroliga, de NBA, e seja. E assim, por que a gente ainda vê alguns atletas saindo do Brasil, né, com 14, às vezes até mais cedo, com 13, 15, 16 anos, para jogar no exterior? Será que a gente não consegue oferecer esse nível técnico? Como eu falei antes, a gente tem bons treinadores, tem boa estrutura, mas será que a gente não consegue oferecer esse nível técnico que existe lá em outros países, como a Espanha, como a Argentina? E por que eu acho isso? Será que o atleta precisa sair daqui para realmente ter esse nível técnico acima? Não é mais interessante a gente ter o atleta dentro de casa, dentro do Brasil, onde ele tem uma estrutura familiar, acompanhando o dia a dia, talvez não o dia a dia, mas o menino vem lá do Sul para jogar em São Paulo, ele vai ver a família de mês em mês, aconteceu alguma coisa ruim, uma ligação, ele pega o ônibus lá, 12 horas ele chega na cidade, 15 horas, não é uma passagem aérea que ele tem que vir da Espanha. E eu falo isso porque, por exemplo, tem um atleta que trabalhou comigo, que hoje está no Baskonia, e chama Breno Silva, o filho do Luiz Silva. E ele foi para lá muito cedo, com 13 anos. E apesar de ele estar numa das melhores estruturas de desenvolvimento do basquete espanhol e europeu até, é difícil. E ele compartilha comigo, às vezes eu volto para o Brasil, me dá tanta saudade, eu gosto tanto de ficar com a minha família, às vezes eu me encontro na cama chorando à noite, com saudade e tudo mais. Então, eu acho muito interessante quando o atleta pode se manter em casa, né, e ter essa estrutura em casa. Então, por que subir? Aí, quando eu falo maior exigência técnica, aí eu vou até usar uma frase que o Perna, o Fábio Pelanda aí, compartilhou comigo no Brasileiro Sub-21, ele estava comentando lá e ele usou essa frase aqui: o errado não dá certo. Na verdade, ele usou o oposto, né? Ele falou que o errado dá certo. Quando você joga no nível abaixo, o errado dá certo. Então, as leituras táticas precisam ser mais rápidas e mais precisas em ambos lados da quadra. Então, o errado não dá certo quando você sobe o nível de categoria. Você pega um menino lá do 15, que ele dá um passe, ele sai do pick and roll, ele dá um passe, que às vezes não é a melhor leitura, mas o passe chega, é o passe quicado, e às vezes tinha que ser um passe direto, tinha que ser um passe balão. Só que como o nível está abaixo, o errado dá certo. Quando ele sobe o nível, o errado não dá certo. Então, você precisa ter um passe mais preciso, você precisa ter um arremesso mais rápido. Aquele menino que recebe a bola, espera 1, 2, 3, lê um jornal para depois arremessar. Quando você sobe o nível, e a molecada do Corinthians fala, nossa, quando eles chegam a treinar com o adulto lá, já fala, meu Deus, eu tenho que arremessar muito rápido aqui, porque se eu pisquei, o cara já está contestando o meu arremesso. As fintas precisam ser mais convincentes, então você vai dar a sua finta de drible, seu crossover, que seja, precisa ser mais convincente, você precisa saber vender melhor ela. Quando você está numa categoria abaixo, talvez a finta não precise ser tão bem feita, bem executada assim, para você conseguir passar pelo seu defensor. Maior estado de alerta para cobertura defensiva. E aí eu falo até de uma experiência pessoal minha. Eu não gosto de falar muito, eu não tive grande carreira de atleta, muito pelo contrário, eu parei de jogar aí com 18, 19 anos, mas eu tive 2 anos que eu treinei com a equipe do Bial, do NBB lá em Joinville. E aí eu lembro, esse estado de alerta aqui, eu lembro que eu tinha que marcar o Paulinho Boracini na época, e acostumado a sempre jogar com o juvenil, você dava umas rateadas, né, já diria o Toca, dava uma sateada na defesa, e aí quando você via, Paulinho Boracini estava chutando de 3, você perdeu a rotação defensiva. E aí eu comecei a me ligar e aí quando chegava para jogar na minha categoria, estava muito mais fácil, muito mais simples de ter as leituras. Então, se você não está alerta o tempo inteiro, quando você sobe um nível, seja do 14 para o 15, do 15 para o 16, se você não está alerta, você vai tomar cesta. E aí, é muito ruim, óbvio. Melhor conhecimento do adversário. Então, eu tenho que saber o nível de scout, de inteligência de scout tem que ser melhor. É um chutador, não é um chutador? Como é que é o meu close-out?
ele corta para que lado, mais dificuldade em passar pelos bloqueios. Aí também, de novo, contando uma experiência pessoal, treinava lá com o Edson, e aí treinar com o Chilton é duas coisas totalmente diferentes. Você não passa no bloqueio do Chilton, não tem essa opção de você passar. Então, você tem que achar caminhos diferentes para passar no bloqueio. Você tem que entrar mais no quadril do cara, então você aumenta a sua exigência técnica. E aí, como que acontece, eu criei esse gráfico aqui, como que acontece a exigência, nível de exigência por idade aqui no Brasil? O que eu vejo é assim, de novo, eu estou falando de um grupo seleto de atletas. Você tem atletas aqui de 10 a 12 anos, deixa eu tirar isso aqui da frente, que está acima, né? Está acima da curva de exigência e ele continua jogando na categoria dele. O atleta aí deixa eu ver, apagar aqui, de 12 a 16 anos, ele está acima da curva de exigência, mas continua jogando na categoria dele. O atleta de 16 a 19 anos, mesma coisa. E aí, quando ele chega no nível adulto, tá? Essa curva, ela não se mantém dessa maneira. O que acontece aqui é isso aqui. O nível de exigência sobe muito. Que hoje a nossa realidade, por exemplo, é o NBB. E aí, esse gap aqui, que dificulta muito, a gente tem um espaço muito grande, uma dificuldade muito grande de ter atletas com 19 anos jogando em equipe adulta. Eu lembro no ano passado, por exemplo, a gente tinha aí o Jonas Buffat e o Sergião, que tinha o maior tempo de quadra, né? O Sergião de São José e o Jonas Buffat. Talvez eu esteja me esquecendo de alguém, mas só 2 atletas que eu me lembro, pelo menos, que tinham um tempo de quadra relevante. Será que a gente não conseguiria ter mais atletas jogando no nível acima? Tá? Mas aí o que precisaria ser feito para que isso acontecesse? Aí eu acho que deveria ser feito isso aqui. Você pega aquele mesmo atleta de 10 a 12 anos e você tem que fazer com que ele ande abaixo dessa curva. Então você coloca ele para jogar. Eu coloquei 10 a 14 anos porque é um gap de idade ali, tá? Mas pode ser o menino de 11 jogar no 12, o 12 jogar no 13. Então, mas de qualquer maneira, a ideia é a seguinte, é que ele sempre ande abaixo da curva, porque esse gap aqui é o gap de desenvolvimento, entendeu? E quando ele chega, o que acontece quando ele anda abaixo da curva? Ele vai se motivar mais para treinar, tá bom? Ele vai ter uma exigência maior, ele vai precisar dar mais série de arremesso quando está sozinho em quadra, ele vai precisar ficar depois do treino, diferente dessa realidade aqui, que muitas vezes ele está treinando, ele já está no nível acima do nível da categoria dele. E aí, quando ele vê isso, é até, de certa forma, desmotivante para o atleta. Tá? Você tá, pô, o que eu faço já tá bom. Eu estou deitando em todo mundo aqui no treino, estou deitando todo mundo aqui na categoria. Então, o que eu faço já tá bom. Quando a gente coloca essa realidade aqui, aí volta aquele ponto que eu falei anteriormente. O atleta precisa sair do Brasil para encontrar um nível de exigência maior? Ele não pode simplesmente, dentro do clube dele, subir de categoria e aí ser mais exigido? Você pega um armador, e eu falo ali dos atletas que tinham no camp da Nike. Eu vou falar de 2 nomes aqui, o Tico e o Joãozinho, né, que o Boca até me perguntou outro dia lá na resenha, falando, pô, quem que foram os 2 armadores que o Bojanich ficou meio chateado, não sei o quê, e foram esses 2. Mas eu acho que esses meninos, nem sempre eles foram exigidos da maneira como eles poderiam ser, porque os 2 tecnicamente são fenomenais e, na minha opinião, os 2 melhores ali que tinham nesse camp da Nike. Só que nem sempre eles subiam de categoria. Eu via jogos assim da equipe 16, 17, eles até subiam para o 17 o ano passado, mas não chegavam a ter um tempo de quadra ou um tempo de treino, até onde eu sei, tá? E se eu estiver enganado, por favor, me corrijam aí depois. Não sei que chegava a ter um tempo de treino com equipes 2, 3 anos mais velhos, sendo que eles tinham essa capacidade técnica para poder estar treinando e atuando com os garotos mais velhos. E aqui, voltando ao ponto desse treino, dessa parte do adulto,
eu também não acho que é simplesmente, chega e joga o moleque, porque quando você chega no nível do NBB, você tem muita competição, você tem exigência, o patrocinador quer vitória, o clube quer título e tudo mais. Mas o que existe aqui entre o NBB e o nível onde o garoto está? Não existe uma Copa São Paulo, por exemplo, adulta. Não existe um CBB, que daí eu acho muito bacana o que o Pinheiros fez esse ano, de pegar a equipe sub-20 deles e colocar para jogar aqui a segunda divisão, que é o Campeonato Brasileiro CBB. Existe até a Liga, o Galego tinha compartilhado comigo que eles entraram na Liga Metropolitana do Rio, e justamente eu acho que às vezes você vai estar jogando, e eu vou mostrar alguns exemplos aqui, contra um cara que não é nível NBB, mas ele tem mais experiência, ele tem 25, tem 30 anos de idade. Às vezes você pega um veterano que é ex-jogador de NBB, e aí você tem um nível de exigência maior para que esses garotos joguem. Outro fator, maior exigência física. Então, força aliada à habilidade técnica. Os recursos físicos têm que ser alinhados com habilidades técnicas. Por exemplo, a explosão, o primeiro passo, para passar pelo defensor, tem que ser aliado a recurso de drible, trabalho de perna ou fintas. O bloqueio de rebote precisa ser feito com a técnica correta. Então, você tem muitos atletas que maturam um pouco mais cedo, são muito fortes, isso aí a gente viu de monte lá, né, Zé, no camp da Nike, muito forte fisicamente, só que depende só disso. O atleta que não conseguia usar um recurso de finta para passar pelo seu defensor. E aí, quando você sobe ele de categoria, pera lá, um menino de 16 que dominava fisicamente, no 18 ele já não está dominando tão fisicamente. Aí ele vai ter que criar esses recursos de finta, de trabalho de perna, ou vai ter que bloquear melhor o rebote, a técnica vai ter que ser melhor. Então, mais um ponto que eu acho muito relevante. Outro é o novo papel em quadra. Então, atletas que muitas vezes são protagonistas na sua categoria precisam fazer um bom papel de coadjuvante nas categorias acima. Falou aqui que vai terminar em 10 minutos. Me avisa aí, Zé Zoom. Vamos lá. Talvez os atletas não consigam pontuar com a mesma facilidade que precisam. E aí eles precisam passar a bola, precisam fazer bons bloqueios, precisam comunicar melhor em quadra. Desempenho. Isso é uma frase até do Jorge Guerra. Ele falava, tem 300 maneiras de você impactar o jogo. Então, o atleta, quando ele sobe de categoria, ele tem que achar outras maneiras, fazendo essas ações aqui que eu comentei, essas práticas de passar bem a bola, fazer bom bloqueio e tudo mais, para conseguir desempenhar uma tarefa bem feita em quadra. Nem todo mundo nasceu para ser Michael Jordan, para ser cestinha. Então, o atleta, quando ele sobe de categoria, às vezes na categoria dele é cestinha, mas é cestinha porque ele é muito forte, porque ele é mais rápido que os outros atletas. Quando ele sobe de categoria, ele precisa saber de um papel diferente. Ele tem que passar melhor a bola, achar o mismatch dentro de quadra, tem que ter uma leitura tática cognitiva melhor. Então, mais um dos motivos. E aí, quando o Zé me convidou para fazer essa palestra aqui, essa discussão, eu decidi ligar para 2 contatos que eu tenho lá da Espanha, para ver um pouco mais detalhado como é que é a realidade deles. E aí eu vou citar um pouco de como foi a nossa conversa aqui, e depois eu liguei para o cara do Baskonia, para o manager do Baskonia e para o manager do Real Betis. E aí o que eles falam? O cara do Baskonia, o manager do Baskonia, o Juan Pedro, me falou, sobe de acordo com o nível D. Os atletas, né, sobem com acordo com o nível D. Habilidades técnicas e habilidades físicas. Então, ele tem que ter essas duas para poder subir de categoria. Por que eles acham relevante? Manter a motivação do atleta para melhorar. Aí ele falou muito do uso do físico, ao invés da técnica, ele citou o exemplo dos africanos que não sobem para CB. Que a Espanha, você olha, eu assisti um monte de jogo de canteira lá esses últimos dias, você olha os jogos e tem cada negrão alto, forte, que corre. E aí ele fala assim, tem muito desses meninos que usam o físico ao invés da técnica, que eu estava mencionando anteriormente. Aí o que acontece? Quando eles ficam só dependentes disso, eles não conseguem subir para a CB. Então, você vê nas ligas, a Leb Ouro, a Leb Prata, a Liga EBA, tem um monte de africano jogando ali, só que era para o cara estar lá no nível ACB, e aí ele acaba que não está jogando porque ficou dependente do uso do físico.
E aí ele falou um ponto que eu achei interessante. Ele falou assim que os treinadores não opinam sobre quem sobe, quem não sobe. Ele, como manager e o diretor técnico da base, que decide. Ó, esse atleta aqui vai treinar com esse atleta vai treinar com essa equipe, e eles que decidem. Não é o treinador que fala, não, mas eu quero ganhar. Não, você não tem esse poder. Você pode até falar e pedir para o manager, mas a decisão final é dele, não é do treinador. Eles não dobram treinamentos, então se o atleta faz um treinamento com o cadete, ele não vai fazer com o júnior no mesmo dia, para respeitar a parte física. E se desce de categoria, ele tem que jogar. Então o atleta está treinando lá com um sub-18, e aí ele desceu de categoria para jogar com 16, é obrigatório que ele jogue. E isso também é uma decisão dos managers. O técnico, não, pô, ele não treinou comigo. Não, se ele desceu de categoria, é para ele jogar. E aí eles têm treinos individuais 2 a 3 vezes na semana com esses atletas. Não é com a equipe inteira, com esses atletas, com esse grupo seleto de atletas que eles fazem esses treinamentos. O Acier, manager do Real Betis, que é onde saíram os caras que jogam, batem uma bolinha aí. Porzingis, os irmãos Hernan Gomes, um deles jogou lá, e enfim. O que ele me falou? Equipe sub-16 joga a categoria cadete e um sênior provincial. Então, além de jogar o sub-16 da categoria deles, eles jogam o que seria uma liga metropolitana aqui no Brasil. A equipe sub-18 joga a categoria júnior, que é o sub-18, e a Liga EBA, que aí seria a 4ª divisão na Espanha. Os bons jogadores cadetes têm que treinar pelo menos, eles também tomam como padrão isso, pelo menos 2 vezes na semana com a equipe júnior. E treino técnico individual também 2 vezes na semana. Como funciona o high school e também universitário lá nos Estados Unidos? E aí já é uma coisa que já está dentro do sistema de basquete deles lá. Quando você entra no high school, você entra por 4 anos. Talvez muitos de vocês já saibam disso aqui, só passando bem rápido. O primeiro ano chama freshman, o segundo sophomore, o terceiro junior e o quarto senior. Eles têm mais ou menos essas idades aqui em cada categoria. E só que assim, é só uma equipe, entendeu? Desculpa. Tem só uma equipe principal, que é o varsity, mas eles têm até 3 equipes na escola, que eles têm o junior varsity e o time de freshman. Mas tem uma equipe principal, que é onde treinam os melhores jogadores, e aí não importa se você é freshman, se você é sophomore, junior, se você é bom, você joga nos times acima. E isso é a mesma coisa para o universitário. Você joga lá por 4 anos e você também entra, já no universitário é só um time, você entra naquele time e não importa se você é freshman, se você é senior, o que seja, você vai estar jogando contra e com atletas mais velhos. Então, vamos lá. Eu peguei uns exemplos aqui da Liga EBA da Espanha. Aqui você tem o Real Betis, o time júnior deles, jogando contra o CB Utrera. E aí eu coloquei a idade de cada jogador. Eu pesquisei isso aqui, deu bastante trabalho para fazer, mas acho que ficou bacana para visualizar. Você tem aqui o time de branco, tá? É o time CB Utrera, que seria um time adulto. Tem um atleta de 20 anos, um de 22, um de 20... Peraí, deixa eu tirar da frente. De 25 e um de 21. Jogando contra atletas de 18, 18, 18, 18 e 17 anos. Então, é evidente, aqui é uma liga adulta. Né? Você não está jogando a Liga EBA, que chama. Você não está jogando a Liga ACB. Talvez muitos desses atletas não estejam prontos para já exercer um papel na Liga CB. Mas eles também já são superiores na categoria sub-18. Um nível, que vocês podem ver até pelo placar aqui, que o time de branco ganhou, de 96, 30 pontos aí de diferença, o nível é maior. Então, tem uma exigência maior, com que faz com que o atleta evolua mais pelos motivos que eu citei anteriormente. Aqui a equipe do Baskonia. Você tem a equipe La Flecha, de vermelho, um atleta de 20 anos, um de 29, um de 24, um de 29, de 20, jogando contra um garoto aqui de 17 anos, esse garoto aqui é de Senegal. Um de 18, outro de 18, e o último também de 18 aqui. E também vocês podem ver pelo placar que foi um jogo bem difícil para a equipe do Baskonia.
Mais um exemplo aqui. Eu acho que a gente, depois disso aqui, pode até abrir... Não, são mais 2 exemplos. Depois desse aqui, a gente pode até abrir uma outra sala aí, Zé, para não estourar o tempo. É isso que eu ia te falar, 2 minutos agora. Dá tempo de Beleza, passar. dá tempo, eu passo bem rápido aqui. Então, você tem aqui um atleta de 27 anos, isso aqui também Liga EBA, 4ª divisão na Espanha. Um de 25, um de 20, um de 36 anos e um de 21. E essa equipe do Real Madrid, eu acho muito interessante que eles fazem isso aqui. Eles colocam na mesma equipe um atleta de 18 anos, um de 32, um de 16 anos, um de 23 e um de 15. E esses atletas aqui, eles estão lá, não é com a função de subir para o time adulto do Real Madrid, é justamente para, em treino principalmente, eu conversei isso já com o preparador físico do Real Madrid, está dando algumas lições, algumas dicas para os atletas mais novos. Tá? Eu vou continuar no... O que você vai fazer aí, Zé? Me fala. Vamos fechar essa sala e a gente volta no mesmo link, pessoal. Pode clicar no mesmo link Beleza. e aí você dá continuidade, Galvão. Beleza? Tá bom. Pode encerrar a sala aí, por favor. Ok. Aí. Fechou. Pô, volta um pouquinho a apresentação, hein? Pronto? Manda Então, lá. vamos lá. Então, como eu estava falando, eu coloquei aqui o time da NBA. A NBA, o nível mais alto do mundo, eles também seguem um sistema de colocar o atleta numa categoria que exija acima da categoria dele, mas não tão acima que ele não consiga jogar. É muito importante, faz parte do desenvolvimento, acho que todo mundo concorda nisso aí, que para o atleta desenvolver, ele precisa jogar. Então, você tem aqui, Pascal Siakam jogou na D-League, Fred VanVleet, Danny Green, Norman Powell, Patrick McCaw, o Jeremy Lin e o Malcolm Miller. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores que jogaram, tiveram alguns anos, alguns até mais tempo na D-League. Hoje, o ano passado, foram campeões da NBA. E aí, o que é preciso, só antes de eu entrar no que é preciso ser feito para esse alinhamento, voltando ao biotipo do Brasil, por que eu acho que esse é um motivo principal do Brasil ainda não ser uma potência mundial, você pega hoje, qual outro país no mundo, você pega o quinteto titular, qual outro país no mundo que você tem Jorginho armando, Didi como alarmador, Lucas Dias, Bruno Caboclo e Cristiano Felício. Qual outra equipe que você, aquele teste de foto, assim, você coloca na quadra e tem esse potencial físico que o Brasil tem? Talvez o time, com certeza o time dos Estados Unidos, talvez o time do Canadá, mas não, o time da Argentina não tem esse potencial físico que a gente tem. O time da Espanha não tem esse potencial físico, nenhum time europeu tem esse potencial físico. Então, eu acho que se a gente fizer esse trabalho de subir esses garotos de categoria, esses garotos que já são acima da média, a gente consegue chegar nesse mesmo patamar de outras equipes. Bom, o alinhamento que é preciso ter para fazer isso acontecer, né? Como que um clube deve se alinhar para poder subir os atletas de categoria? Então, vou citar alguns pontos aqui. O primeiro deles, tirar o ego do caminho, semelhança nos conceitos táticos, respeito à parte física e você saber essa diferença de ganhar versus desenvolver, né? Que é muito falado hoje aí nas conversas de treinadores de base. Primeiro, tirar o ego do caminho. É muito importante, e isso eu sei que talvez às vezes não seja uma coisa tão fácil de fazer, mas é importante que você execute esse ponto. Os treinadores de categorias diferentes precisam assumir uma posição que seja melhor para o desenvolvimento do atleta. Não deve assumir que seu treinamento é melhor do que o outro treinador e que por isso o atleta deve se manter na sua categoria. Então, tira o ego do caminho. Não acha que, eu sou o melhor treinador desse clube aqui e eu trabalho com o Sub-19 e todos os atletas têm que treinar comigo, não pode treinar com adulto, acho que não pode. A gente tem que pensar no que é sempre melhor para o atleta. Será que isso eu tinha um alinhamento muito bom lá com o Bruno Saviani nessa última temporada. Ele permitia que a molecada subisse e eu, se tivesse a opção entre o menino treinar lá com o Bruno Saviani e treinar comigo, eu preferia que ele treinasse com o Bruno Saviani, justamente
pelo fator de que a molecada lá tem que ficar ligada o tempo inteiro. O nível de exigência maior, tem que estar mais atento na defesa, todos aqueles pontos que eu mencionei anteriormente. Então, esse é o primeiro ponto do alinhamento que eu acho que deve se ter. Outro, semelhança no tático. Então, deve ter um alinhamento tático semelhante com alguns princípios e termos sendo praticados em ambas categorias. Eu sei que a equipe de Franca faz isso muito bem, o Zezinho faz isso, acho que a gente já conversou alguma coisa, né? Você vê a mesma jogada que se usa no adulto, eu faço o scout do time 19, eu vou fazer o scout do adulto, eles estão usando os mesmos conceitos de jogo. E aí eu acho que é muito, muito, muito importante, eu sou a favor disso, que o treinador ele consiga, muitos técnicos trabalham com duas categorias hoje nas categorias de base do Brasil, mas eu sou muito a favor do ponto do técnico trabalhar com duas categorias consecutivas, ou seja, ele trabalhar com 17, com 16 e ou 17, e não pular a categoria, como eu sei que é prática em alguns clubes. Tá? Eu acho que isso é importante porque facilita tudo isso que eu falei anteriormente, em todos esses pontos que eu também vou falar agora, de alinhar um processo de trabalho. Tá? Então, dando alguns exemplos aqui de alinhamento de parte tática. Defesa que força o meio, você tem um treinador que quer trabalhar, defesa que força meio, o outro que força o fundo. Aí o atleta no 16 ele tem que forçar o meio, o outro forçar o fundo. Isso não bate. Tá? É uma diferença muito grande. Os técnicos, eu acredito que não precisam trabalhar iguais, mas precisa ter uma semelhança no trabalho. Rotações a partir do corte. Um técnico trabalha com DDM e o outro faz rotação no sentido do corte. Né? O DDM é que vem de acordo com o corte, o Dribble Drive Motion, e a rotação no sentido do corte se afasta do cortador. Então, acho que é uma coisa que precisa ser alinhada. As jogadas. No Sub-16, a jogada 5 é uma flex. Aí você vai no Sub-19, a jogada 5 é um diamante. Então, isso é uma coisa que também esses termos precisam estar alinhados. O termo mostra e volta, o outro chama de ioiô, o outro chama de espeta. Outra coisa que precisa ser alinhada para que isso funcione. Respeito ao físico do atleta. Então, se o atleta não apresenta uma condição física que sustente o treinamento de uma equipe mais velha, ele deve se manter na sua faixa etária. E aí, voltando ao exemplo que eu dei antes do Breno Silva, ele é um menino que ele saiu daqui muito cedo, ele é muito franzino. Ele tem 2 metros de altura, mas deve pesar por volta aí dos seus 70 quilos. E aí eu estava conversando com o Jaime do Bascone, eu perguntei isso para ele. Por que o Breno não está subindo tanto de categoria? E aí ele me falou isso, fisicamente ele não sustenta o treino da categoria, eles não sustentam os jogos da categoria acima. Ele até treina com a categoria acima, mas ele não sustenta os jogos ainda, por isso que ele não está subindo para jogar. Então, você tem que respeitar essa parte física do atleta para que ele suba de categoria. Evitar dois turnos de treinamento. Você ter um turno de choque, de 5 contra 5, e aí depois outro turno de um monte de 5 contra 5, isso vai acabar estourando os atletas, é lesão por estresse. Eu também sou um pouco culpado disso, eu sei que não é sempre fácil, né, alinhar isso aí, mas é preciso ser feito, né? Não deixar de fazer a preparação física, a musculação, os treinos de mobilidade, os treinos preventivos, tem que ser feito. E respeitar os dias de descanso. Descanso também é treino. E aí ganhar versus desenvolver. Aqui talvez eu alfinete alguém, mas eu acho que é importante a gente mostrar esses pontos, tá? Talvez o atleta vindo da categoria de baixo não tenha sempre a capacidade de fazer com que a equipe de cima vença os jogos. Então, às vezes, você tem um menino lá do seu 16, e aí eu vou falar do meu colega aqui, Adriano, uma situação que aconteceu ano passado, Adriano. Se eu errar, você me corrige aí depois. Eu fui num jogo lá entre Palmeiras, Sub-19, e Pinheiro, Sub-19. E aí acabou o jogo e a gente sempre conversa, o Adriano sempre é muito aberto a essas conversas aí pós-jogos, e eu falei para ele uma coisa assim, eu falei, Adriano, eu acho que faltou um pouco na armação da sua equipe, e eu acho que os seus 2 melhores criadores estavam atrás do seu banco torcendo para o time, que era o Matheus Pará e o Joãozinho. Se eu não me engano aí, Adriano, qualquer coisa você me corrige. Depois eu falei isso para ele. Não que eu não conhecia, né? E ele até me explicou, o Matheus Pará não pode treinar,
com a gente, porque tem escola, alguma coisa nesse sentido. Mas, às vezes, você tem um menino que tem uma capacidade muito grande, muito técnica, como eram esses dois garotos, que talvez eles conseguissem jogar numa equipe sub-19. O problema é quando, às vezes, eles não conseguiam fechar um jogo, mas eles conseguiam sustentar uma boa parte. E talvez isso permitisse que eles não permitisse que eles saíssem com a vitória. Mas aí a gente tem que voltar a pensar no desenvolvimento do atleta e não só em ganhar os jogos, em vencer torneios e tudo mais. E aí um outro ponto aqui é que daí é o processo inverso. Será que pedir para um atleta que já está tendo tempo de quadra relevante em uma categoria acima, jogue um jogo importante para a categoria de baixo, é uma atitude correta? A gente teve essa situação na LDB o ano passado, de atleta que já fazia parte do adulto, que estava muito bem, foi para jogar um jogo que era muito importante e acabou perdendo aí para os mestres de Franca. Mandaram muito bem, voaram naquele jogo. Será que isso é a atitude correta? Será que não seria melhor pegar um garoto e deixar ele jogando e fazer com que ele tivesse mais tempo de quadra ali e pensar no desenvolvimento dele, jogar uma semifinal, enfim. E aí eu dou um exemplo aqui do Luka Doncic no Real Madrid Sub-18, no Campeonato Júnior da Espanha Sub-18. Eles iam para a final do Nacional e era Barcelona contra o Real Madrid, como a maioria dos campeonatos nacionais lá na Espanha. Termina, né? Como termina. E aí o Pablo Lasso me contou dessa história aqui, que a gente estava numa palestra no ano passado na Itália. E aí a gente estava discutindo justamente isso, como é que sobe de categoria, como é que desce, não sei o quê. E aí ele falou com essas palavras. O Barcelona se gabou muito que eles ganharam no Sub-18, no ano que o Luka Doncic era Sub-18. Mas quem ganhou, ele falou assim, quem ganhou fui eu. Porque eu não deixei o Luka Doncic jogar a final do Nacional. Porque se ele jogasse, ele ia mijar em todo mundo. Ele usou esse termo, ele ia mijar em todo mundo lá na quadra e ia sair com 30 pontos à frente e não ia ter pro Barcelona. Então, quem ganhou o campeonato nacional fui eu aquele ano. E aí você pensa, os caras deixaram de jogar o campeonato nacional, a final do campeonato nacional, colocar o melhor jogador disparado do mundo na cidade, porque não valeria para ele. Ele já estava no nível muito acima do que seria aquele campeonato. E aí, alguns pontos de contrapartida para encerrar aqui. Pontos que não são tão a favor da subida de categoria. Você tem menos atletas jogando, porque quando você sobe de categoria, um menino de categoria, automaticamente você tira um garoto que estaria jogando numa categoria acima. Então, talvez seja um ponto negativo. O outro ponto é a dificuldade em planejar treinamentos. Então, como eu falei anteriormente, menos atletas jogando, os melhores atletas da categoria de baixo acabam tomando o lugar de alguns atletas da categoria acima. E o plano de treino nem sempre terão atletas suficientes para realizar um coletivo. Por isso que eu sou a favor de você ter o mesmo técnico treinando o 16, o 17, o 14 e o 15, porque daí você pode juntar as duas categorias num treino e aí você resolve esse que seria uma das contrapartidas. E você tem categorias que jogam em dias diferentes. Então, o 16 joga na quarta, o 17 joga na sexta, como que eu vou me alinhar nesse sentido? São os dois pontos. Se existem mais, eu peço, por favor, aí que vocês relatem eles, tá? Para a gente entrar numa discussão legal aqui. E para concluir, com tudo isso que eu falei, eu não quero que vocês pensem, Galvani, então você acha que o atleta só deva jogar na categoria acima? Não. É importante que ele tenha um papel de protagonista também, que ele saiba liderar uma equipe, que ele saiba exercer esse papel de ter que resolver, fechar um jogo. Mas eu também acho que é extremamente importante, até mais, que ele que ele sempre seja exigido no seu dia a dia do treinamento para que tenha uma melhor evolução. Beleza? Então, se vocês têm muito obrigado aí pela atenção. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês discordam de algo, por favor, vamos... O mais rápido que você conseguir. Vamos. Galvani. Não, beleza, pode finalizar aí. E aí os meus contatos aqui, caso alguém queira conversar, tirar alguma dúvida. Tem uma música aí.
Acho que é o Fábio. Começou o Rock in Rio aí? Porra, perna. Quer me fuder? Bom, seria isso. Vou parar de compartilhar aqui. Ou vocês querem que eu volte? Ficaria feliz aí em ouvir algumas dúvidas, sugestões. Nós temos algumas perguntas aqui já. Tá. O primeiro a perguntar vai ser o Peri. Aí, na sequência, depois das perguntas, o Adriano também. Pus ele aqui na sequência. Pode ir lá, Peri. Fala, Galvani. Fala, Peri, monstro. Tô vendo ninguém, tô vendo só a página aqui. Obrigado, discordo de algo. Pera aí, deixa eu parar de compartilhar. Aí, pronto. Agora eu te vi. Bom, anotei algumas coisas aqui. Algumas eu discordo, outras eu concordo. Primeira coisa, eu acho que a massificação é sim um ponto crucial na qualidade, porque quanto mais a gente estiver jogando, mais fácil de tirar a qualidade do atleta. Ok. Para mim, assim, o maior hiato que a gente tem é do 19 para o adulto. Pelo menos aqui no Rio, o garoto bom de 12 joga o 13, o de 13 joga o 14, 14 joga o 15. Eu não vejo ninguém ficar podado. Aqui tem regulamento que não pode pular 2 categorias. Então, o garoto pode ser fera no sub-14, ele não pode jogar o 16. Realmente, no adulto, é que você falou. Tinha o Serjão e o outro, não me recordo agora, você falou, o Bufá. Por isso, eu acho muito importante ele deve voltar para o sub-22. Que aí é um período a mais de se adaptar ao adulto. A questão do Flamengo lá, jogou ano passado que a LSB, que é uma liga amadora, botou o sub-20, que era jogar o LDB, para jogar o adulto. Só que, assim, muita reclamação, por quê? Como é uma liga amadora, e o Flamengo, como entrou na Série B. Sim. Então, você teve muito WO, porque ninguém queria enfrentar o Flamengo. A maioria que joga a Liga B são os caras veteranos, 40 anos, fica correto, então não jogou. E sim, muita reclamação de quadra. Se postou ali uma quadrinha que acho que foi até o Betis jogou, muita gente, o garoto top aqui do Brasil, vai reclamar da quadrinha daquela. Até o Filé comentou isso sobre a marra dos jogadores na seleção brasileira sub-16, que ele ficou enojado com a maioria. Não sei se você viu a live do Filé com o Léo Figueiró. Lá na questão não sei se foi o Bascone ou o Betis, para mim o treinador tem que decidir sempre quem ele vai escalar. O coordenador pode sugerir, pode dar ideia, pode ter essa troca de informação, mas assim, se eu sou o treinador, vou escalar o Galvani. Chega o Zezinho e fala, não, você não vai escalar? Eu pego o boné e vou embora. Quem escala meu time sou eu. Eu penso assim. E lá no Botafogo, a gente tem também uma prática que o atleta pode fazer 2 treinos por dia no máximo. Por exemplo, está o Fabrício, que era comigo no 17, jogava com o Márcio LDB, e o 19 ele não treinava com o sub-17, categoria dele, e treinava no sub-22. Para terminar, sobre voltar, eu acho que o cara que já está efetivo no adulto, eu acho que ele não deve voltar para a base. Mas, assim, o garoto bom no sub-14, ele tem que jogar o sub-15 e o sub-14. Por exemplo, o futebol, quando o cara sobe, o Neymar, com 17 anos, era do Santos, não jogou nem o Mundial sub-20. Mas no basquete, assim, um garoto muito bom de 17 anos, ele pode até treinar com 19, tem que jogar, mas eu acho que ele tem que voltar para ser protagonista da categoria dele também. É questão de subir, não tem que voltar nunca mais. O Doncic, o Iago, assim, o Iago, para nossa realidade aqui, ele é fora de série. Que nem o Doncic era para o Real Madrid. Então, essas pessoas até acho certo que eu não voto. O cara já ganha, sei lá, 10, 15 mil reais, vai jogar com sub-19 lá, vai jogar de má vontade. Teve uma LDB anos atrás aqui, que o Bauru trouxe o Fischer e o Gui Deodato, os caras jogaram numa má vontade tremenda. A última fase aqui no Flamengo, vai ver por isso que assim, não treinava aquela equipe. Eu concordo, quem não treina não deve jogar. Sim. Então, é só esses pontos aí que eu anotei aqui, mas parabéns pela explanação, gostei muito aí. Até faltou a pesquisa aí, um cara que eu gostei lá de Joinville, que eu sempre fui muito estudioso, merece estar onde está aí, Campinas, agora no Corinthians, como auxiliar principal do adulto. Parabéns aí pela tortura que botou aí. Valeu, Peri, valeu. Sobre os pontos aí, eu anotei aqui, eu vou tentar passar bem rápido, tá? Até para abrir a pergunta para outros. Valeu aí por ter acompanhado. Você falou assim, massificação é ponto crucial. Eu acho sim que é um ponto crucial. O que eu quis dizer, talvez eu não tenha me explicado tão bem assim,
é que eu não acho que seja o ponto número 1, entendeu? Tá, na minha opinião, pelo menos, tá? Você pode discordar, mas número 1 não acho que também é não, mas acho que é importante demais. Isso, com certeza eu acho que é um ponto crucial. Concordo contigo nessa parte. Do 19 para adulto é onde existe o maior gap. E aí você falou até do Flamengo, disso que eles fizeram o ano passado, né, como uma adaptação até. Eles jogaram a Série B para esse ano, acho que eles jogariam já a Série A e tinha essa reclamação. E realmente é uma realidade. O que eu mostrei ali, por exemplo, do que acontece é muito comum na Espanha. Quando eu falei com os managers lá, eles até estranharam assim no primeiro momento. Pô, mas por que você está me perguntando isso? Um menino 17 aí não joga adulto? Tipo, os craques dos 17 não jogam adulto? Aí até eu explicar para ele pô, muito estranho, né? Muito estranho isso. Ele não entendia. E aí você falou em voltar ao sub-22. E aí eu sou, nessa conversa que eu tive com o Lisandro, e eles têm o sub-23 lá na Argentina, e aí ele me falou uma coisa que eu também eu penso um pouco diferente nesse voltar ao sub-22. Eu acho que, ao invés de voltar ao sub-22, a gente deve criar uma liga adulta B, uma C, uma D. E ele falou assim, que no ponto de vista dele, o basquete da Argentina tinha que acabar, a Liga Argentina tinha que acabar com esse sub-23 e criar uma Liga B que fomentasse onde os times A pudessem jogar, a Liga B também, contra jogadores de nível adulto. Porque ele falou assim que o que acontece hoje é que às vezes tem jogos ali, o Bahia Basket vai jogar contra uma equipe, não vou saber o nome, mas uma outra equipe que não tem uma base tão forte, os caras deslancham. Então seria mais interessante que eles estivessem jogando contra jogadores adultos. Então eu penso diferente nesse sentido. Eu acho importante, sim, o 22, mas se a gente tiver a opção de escolha entre ter um 22 e ter uma Liga B que não seja assim tão cara, que seja viável para os clubes, porque essas que eu mostrei ali na Espanha, eles jogam na província deles, não jogam nacional, não sai viajando e jogo para todo lado, joga ali na província. A maioria dos atletas que eu mostrei ali mais velhos, eles têm um trabalho regular durante o dia e à noite eles treinam e vão para esses jogos. Você citou aí o negócio rapidinho, esqueci esse ponto. O Pinheiros queria jogar o CBB. Só que tiveram que abrir mão do Paulista Sub-19. Então, um menino bom de 16 anos não vai jogar o CBB Sub-20 adulto. Então, assim, financeiramente, aqui pesa muito. O Pinheiros que é riquíssimo, falou, ô Davi, você escolhe A ou B. Sim. E seria A e B seria o ideal. Sim, exatamente. A e B seria o ideal. Se eu estivesse na posição do Davi, eu faria a mesma coisa. Tá? Eu canso de parabenizar ele por ter essa atitude. Também. Com os dois, eu escolheria realmente o Série B. Mas, por exemplo, o Paulista, o Enio já tem falado, já falou até na reunião da federação no início do ano, que ele pretende abrir para as equipes mais novas jogar. E a gente no Corinthians, se voltar à normalidade, tem muitos poréns agora, mas é uma coisa que a gente pretende jogar. Talvez a gente não tenha grana para jogar o CBB, é bem provável que não tenha para jogar o CBB, mas se a gente conseguir jogar a Copa São Paulo, que é a divisão B do Paulista, já seria muito interessante porque é contra equipes adultas. Você falou do treinador, tem que sugerir sempre. Eu também acho, com a estrutura de basquete que a gente tem aí nos nossos clubes, a gente não tem um diretor da base que seja um técnico também que esteja tão envolvido. Normalmente os diretores ou são supervisores, estão cuidando de outras coisas, não tem um histórico de técnico. Isso é um pouco diferente que eles têm lá no Basconia, eles têm 2 caras lá que foram técnicos. Então assim, eu mencionei só como funciona lá, não que eu concorde ou discorde, mas eu acho que é um ponto aí que a gente pode pensar sobre, mas do jeito que é feito no Brasil hoje, eu acho que tem que ser essa conversa direta entre os treinadores. E aí você falou que foi o que eu comentei no final. Não é que o jogador só deve jogar para cima. Eu acho que ele também deve jogar na categoria dele para ter essa liderança, para ter esse protagonismo, e poder fechar jogo e tudo mais que você mencionou. Valeu, Peri. Valeu, Galvani. Isso aí, Peri. Obrigado aí. Adriano. O Tasto primeiro. Vamos deixar o Tasto primeiro.
Vai lá, Tasto. Tasto, pode desbloquear e fazer pergunta. Eu reclamei o direito do idoso, o Zezinho voltou atrás. Não, mas o cara é jovem, cara. Galvani, primeiro, parabéns pela palestra, tá? Muito bacana, muitos dados, um estudioso realmente, cara. Essa energia de vocês é que também motiva a gente, tá? Eu tenho alguns pontos que eu também cooperei, anotei aqui. Eu acredito que o alinhamento dentro do clube é super importante, tá? E aí você vai na relação que você colocou do ego do treinador. Você abre mão de alguns conceitos seus em prol do desenvolvimento do trabalho, ok? E outra coisa também, eu gostei muito do que você falou, que vem de encontro ao que eu penso, é a questão dos 2 em 2 anos de categoria. Hoje nós não temos muitas disputas até os 17 anos aqui em São Paulo, né? E os meninos jogam contra os mesmos adversários. Você não tem, às vezes, nem a disputa interna dentro do clube por posição. Okay? Então, acho que seria uma coisa interessante. Quando você fala, né, em relação a que essa questão de subir o jogador tem menos atletas, acho que você tendo menos categorias, você pode ter mais clubes que podem absorver esses atletas, que não estariam disputando no seu clube, mas vão estar disputando no outro clube. E também se desenvolvendo então, de maneira correta, talvez até num futuro voltando para o seu clube. Tá? Com relação aos meninos de sub-17 e sub-19 serem aproveitados no adulto, eu não vejo hoje uma filosofia em muitos treinadores desse aproveitamento, né? Alguns usam pela necessidade, não por filosofia, ok? Então, eu vejo que o treinador só quando precisa que utiliza, tá? Eu nunca vi, tá, todos esses anos aí, tanto estrangeiro de baixa qualidade jogando o NBB, tá? Ocupando espaço de meninos dessa faixa etária aqui do Brasil. E o último é uma pergunta, né? Como solucionar? Que eu acho que o menino deve jogar nas 2 categorias, tá? Mas ele treinar nas 2 categorias é muito complicado. Como equacionar isso aí? Porque eu acho que ele tem que treinar no time dele também, fazer as 2 coisas. Qual seria a tua sugestão? Um abraço, mais uma vez, parabéns. Valeu, Tasto, mestre do basquete. Bom, valeu aí pelas perguntas, pelas sugestões. Legal que você concorda aí em alguns pontos. Bom, você falou aí de menos atletas, né? Realmente, se o atleta às vezes não é aproveitado no Palmeiras, ele pode jogar no Corinthians. E aí tem um papel diferente no Corinthians. O Adriano está falando que não. Ou em Jundiaí. Se ele não joga no Palmeiras, ele pode jogar em Jundiaí. E aí, pô, talvez até aumentar o nível da equipe de Jundiaí, ser melhor aproveitado e daqui 2 anos voltar para o Palmeiras. Então, isso aí é bem verdade. Interessante que você tocou nesse ponto. Filosofia de aproveitamento. Muito legal esse termo que você usou. E aí, uma coisa que eu até não mencionei aqui, o brasileiro, eu acho que ele não está acostumado. Você pode perguntar, acho que para qualquer time aí, eu posso estar enganado, mas você pode perguntar para qualquer treinador de qualquer time, qualquer diretor, vamos participar do Paulista Sub-19. Beleza, vamos participar. Eu vou participar, mas eu sei que eu vou terminar entre os 4 últimos, beleza? Tá bom? E isso está claro para todo mundo, para o diretor, para o presidente, está claro. Você não vê isso aí. E aí, quando você fala de filosofia de aproveitamento, não seria muito interessante, como o Pinheiro está fazendo, e não que eles não tenham uma equipe para até brigar por playoffs e tudo mais, não sei como é que vai ficar o campeonato da CBB, mas será que os diretores, não sei como foi a conversa, mas será que os diretores aceitaram? Não, beleza, a gente está entrando nesse campeonato sabendo que a gente vai perder uma boa quantidade de jogos. Isso está claro para a gente? Porque eu vejo uma dificuldade muito grande do brasileiro, independente do nível, no 16, no 15, ele entra achando que, não, eu vou entrar nesse campeonato para ganhar. A gente não tem uma filosofia de, não, eu vou entrar nesse campeonato para ter um nível de exigência maior para poder desenvolver meus atletas. Então, essa filosofia de aproveitamento é muito mais por necessidade, como você falou, e o Bruno Saviani, ele fala muito disso, o Galvani, o treinador que fala que revela jogador, revela porque não tem dinheiro para pagar o americano que você falou, de
de 10 mil dólares, então tem que pegar o moleque aqui, porque, meu, é você que tem. Não tem o cara que fala, não, esquece esse cara, o americano, eu vou entrar com um jogador de base aqui. E aí você falou, a última pergunta, né? Como que eu... Não é uma equação exata. Como que eu resolveria isso? Ele tem que treinar em 2 categorias. Uma coisa que eu já falei é que se você tem o mesmo treinador no 16 e no 17, isso já facilita muito. Você pode até ter o mesmo horário de treino. O Renan, lá de Campinas, por exemplo, é o técnico que estava lá, ainda está lá, mas o ano passado ele treinava as 2 categorias juntas uma boa parte do período do ano. Não sei se em outros times fazem a mesma situação. Então, se você puder ter as 2 equipes treinando juntos, acho que já é uma coisa que seria interessante. Você elimina esse problema de, pô, não pode treinar de 2 categorias. Ah, mas e o menino 17 que sobe para o 19? Beleza. Aí você tem que chegar no parâmetro, e isso é de semana em semana. Pô, eu tenho essa semana, eu vou jogar contra a equipe de Joinville B, que é um time bem fraco no meu sub-19. E eu vou jogar contra o Palmeiras sub-19, que é super forte. Pô, o Joinville B sub-17, o Palmeiras sub-19. Então, pô, deixa eu fazer mais treinos na equipe sub-19. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser alinhado de semana a semana. Eu não tenho uma resposta exata, mas, por exemplo, como o Acier, ali, do cara do Real Betis, falou, eles tomam lá como atitude que o cara, independente de jogo, ele tem que treinar pelo menos 2 vezes na semana com a equipe acima. O manager do Baskonia, eu fiz essa pergunta para ele também, ele falou que é de semana a semana que eles resolvem, mas não respeitando a regra de que não pode dobrar, tá? E que se ele for descer de categoria, ele tem que jogar. Ele tem que ter um bom tempo de quadro. Então, não sei se eu te respondi com tanta clareza, mas seria dentro disso aí. Valeu, Tácito. Muito obrigado. Galvão, acho que ainda dá tempo para a gente fazer mais uma. O Pelanda, o Fábio. Coach Perna. Boa noite, Galvão. Temos 5 minutos para esse bloco. O Perna fala em 30 segundos, eficiente. 24 segundos, pode marcar aí. Então, Galvani, primeiro, parabéns, né, pela tua apresentação aí. A gente conversou lá em Uberlândia um pouco sobre isso aí, naquele grupo de técnicos, né? E, na verdade, você até comentou na pergunta, na resposta para o Peri, mas eu tive conversando com o Giovannone umas 2 semanas atrás, e ele, uma das perguntas que eu fiz foi justamente sobre a LDB, né? Falei, poxa, na tua época não tinha, cara. Hoje tem esse sub-22, o que você acha disso, né? E ele falou, eu acho bom, mas é ruim também. Porque justamente em cima disso, né? O atleta de destaque que podia já estar jogando um adulto, ele fica mais 3 anos jogando na base. Sim. E acontece essa questão que você comentou toda. E a gente, na conversa, chegamos à conclusão que a Liga B, com obrigatoriedade de 5 ou 6 ou 7 sub-23, sub-22, seria a melhor solução. Até porque ele comentou, a gente acha que na Espanha, na Argentina, tem Liga B, Liga C, Liga D, mas, na verdade, muitas vezes são esses metropolitanos que a gente tem espalhado aí pelo Brasil, né? Mas eu só uma pergunta bem simples aqui. Você falou do Breno, que o Baskonia acha que ele não pode jogar no adulto porque ele ainda não tem condição. Qual que é o parâmetro que eles usam para isso? Tem um parâmetro, tem um protocolo, alguma coisa assim, acompanhamento físico, ou é só subjetivo? E obrigado por me citar lá, viu? Valeu. Bom, vou conseguir responder essa aqui, Zezinho. Essa aqui é tranquila. Sobre o que você falou aí antes com o Giovannone, muito interessante saber que a gente, sem conversar, sem combinar, concorda aí nesse ponto também. E sobre o Breno é um menino 2004, tá? E eu vou contar um pouquinho, brevemente aqui o histórico dele. Ele é um menino que desde os 9 anos, ele treinou comigo lá em Joinville. Ele treinou dos 9 aos 13 anos.
E ele, se ele fez mais de 30 treinos na categoria dele, nesses 4 anos que ele passou comigo quando eu estive lá em Joinville, seria muito. Porque ele só treinava na categoria acima. Só treinava na categoria acima. E porque ele sobrava dentro de quadra. É um menino assim que é muito craque. Aí com 13 anos, o Juan veio para o Brasil, assistiu ele treinando uma vez e levou ele para a Espanha. Quando eu falei que ele não sobe por nível técnico, ele não sobe para o sub-18 para jogar. Desculpa, ele não sobe por nível físico, tá? Nível técnico ele tem, mas ele não sobe para jogar no sub-18 porque falta essa parte física dele. E aí ele falou assim, eu levo em consideração 2 coisas. Ele tem habilidade técnica, ele vai atrapalhar o treino do sub-18, que é aquela equipe que eu mostrei ali, que tinha o senegalês em quadra, que é hoje uma das equipes mais fortes. Até eu conversei com o Breno antes dessa conversa aqui. Ele falou, Galvani, eu treino no sub-18, eu saio morto de lá, porque os moleques é muita correria, é muito forte, os moleques fisicamente estão muito preparados, aquele senegalês lá é um monstro. Então, quando eu treino com eles, é muito difícil acompanhar o treino. Tecnicamente, eu consigo driblar tudo, mas aí você pega um cara que dá um empurrão, dá um body check assim mais forte, ele já tem essa dificuldade. Então, ele falou que os 2 pontos que ele leva assim para vou subir o atleta ou não, eu consigo, ele tem habilidade física, né, ele sustenta o treino do adulto. Se a resposta é sim, ele deve subir. Se a resposta é sim para essa primeira, ele pode, né, subir. E se ele tem habilidade técnica, né, ele vai atrapalhar. Pô, o menino não consegue dar um passe, o cara tá pedindo no poste, né? Sempre tem aquele, putz, um cara com envergadura grande, meu Deus, o que eu faço na bola? Ou ele tem o recurso de passar de gancho, enfim, algum recurso para executar esse tipo de passe. Então, se respeitar esses 2 fatores, ele sobe um atleta de categoria. Valeu aí, Galvani. Vamos fechar essa sala, Galvani? Pode fazer a pergunta. Quem que era? O Giacomo? Giacomo, isso. Ex-atleta. E aí, Galvani, tudo bom? Boa noite. Beleza? A todos. Fala, Giacomo. Tudo certo. Parabéns pela apresentação. É muito importante o que você falou, muitas informações, né? E eu quero fazer uma pergunta na minha parte, que é sobre a iniciação. A minha iniciação de profissional e a iniciação das crianças, né? Eu trabalho num projeto social aqui em Joinville. Também já fui atleta do Galvani, das piores gerações 99 daqui de Joinville, mas o que mais treinou, por acaso. Da parte de iniciação, você acha que qual modelo eu devo seguir? Mais a americana, mais o modelo espanhol, ou juntar os 2? Qual, tipo, dessa parte de iniciação é uma das melhores? Fala, Giacomo. Boa. Giacomo foi meu atleta aí por, sei lá, 5 anos, muitos anos. Me incomodou muito. Mas, enfim, eu acho assim, você deve seguir um treinamento um estilo que você se sinta confortável em aplicar, né? Não adianta chegar aqui e tentar copiar o Mike D'Antoni, que tem o James Harden no time, e eu não sinto confiável em deixar a bola, não me sinto confiante em deixar a bola na mão de um atleta e falar, porra, vai lá, faz teu nome. Então, na iniciação, como eu falei, gosto muito da escola argentina, eu acho que eles fazem um trabalho monstro lá, de muito treino assim, de respeitar as valências da idade e de respeitar a quantidade de fundamento, mas eu também gosto dos americanos, como eles preparam o treinamento, a preparação toda que envolve você incluir conceito de fundamento e tudo mais, mas eu me familiarizaria mais com a escola argentina e espanhola, que eu acho que ela enaltece a criatividade dos atletas. Valeu, Giacomo. Valeu, grande abraço, Galvani. Saudades. Valeu. Eu vou deixar o Adriano ter o direito de resposta dele aí. Puta merda. Que ele me pediu. Não, relaxa. Não, e dentro daquela situação que você até colocou muito bem, ela realmente aconteceu, né? Que era o Joãozinho
e o Matheus Pará estarem fora, né? Mesmo sendo sub-16. Assim, primeiro que existiam umas situações particulares ali, né? A gente no começo da temporada a gente havia determinado, né? Ou em comum acordo com as famílias, aqueles meninos que teriam condições de ascender ao juvenil ou já estarem no processo de juvenil, teriam que estudar à noite, porque a gente, em virtude da nossa grade de horário, juvenil treina no período da manhã e a gente conseguiu equacionar isso no Palmeiras de uma maneira que já vem há 5, 6 anos, eu acho que desde que o Filé trabalhava com isso, foi a maneira que a gente encontrou de se opor aos grandes clubes de São Paulo, né? E que alguns vieram no bonde, né? O próprio você está utilizando isso no Corinthians, o Pinheiros passou a utilizar, a gente trabalhando em 2 períodos. Mas, enfim, eu, de uma certa forma, assim, tem uma concordância quase que absoluta na tua apresentação e na tua colocação. Você amarrou muito bem a tua hipótese no sentido de que os melhores têm que trabalhar com os melhores sempre, né? Eu acho que a gente tem um mau hábito de pensar na normalidade e a gente não lida com normalidade, né? Se a gente está falando em alto rendimento a partir dos 16, 17, 18 anos, principalmente, né? Isso já pode acontecer desde lá de baixo, mas a gente lida com 2, 3% de um universo gigantesco, que são os meninos fora de padrão, vamos dizer assim. Eles estão num outro padrão de qualidade e eles devem ir para um outro patamar. Então, eu colocaria aí alguns outros, tipo o Splitter, com 14, 15 anos, ele jogava na seleção juvenil de Santa Catarina e foi assim que ele foi embora, né? Você coloca o Huertas, desde muito cedo, jogando adulto, Giovannone, todos esses caras foram exemplos disso, e eu vou dizer que a coisa não é tão nova assim, né? Porque a Paula, a Hortência, Marcel, eles ingressaram na seleção brasileira adulta antes dos 17 anos. E, obviamente, eram outros tempos, mas, enfim, será que a gente está tão moderno assim? Fica aqui a questão, né? Bom, aí eu tenho as discordâncias, não são discordâncias, mas sim questionamentos, no sentido assim, primeiro, quantas instituições, eu acho que, na verdade, assim, qual instituição está de acordo, né, dentro do nosso universo que a gente tem, vamos colocar aí das 7, 8 clubes que trabalham base de alto rendimento no Brasil, tem concordância, né, com esse processo, que você vai poder perder naturalmente, né? Não, vamos tomar 90, 60, como é o caso ali da Liga Espanhola e tudo, e sem problema, porque a percepção é o processo, né, Galvani? Uhum. E aí eu vou quebrar o Toca, né, porque ele vai perguntar sobre isso, é porque os clubes aqui não têm a visão empresarial sobre a questão do desenvolvimento do jogador e rentabilidade sobre isso, tá certo? Então, eu acho que tem essa questão, né, de você não ter feito essa amarração das instituições que tem dentro da sua filosofia, como o Tácito colocou muito bem, esse entendimento de que você, no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento, você pode perder, né? Enfim, dentro disso, vem a segunda questão, que é a nossa cultura, como os nossos atletas, em geral, recebem a notícia ou o privilégio de estarem acima e de não serem da categoria. Nesse caso, aí eu já cito outros atletas que poderiam ter sido excepcionais, como é o caso do Marquinhos, por exemplo, que é excepcional no nível nacional, chegou numa NBA, né, que
talvez muitos aqui não presenciaram, mas ele fez acho que talvez foi um dos únicos projetos empresariais que foram feitos para um único jogador ascender à NBA, que foi São Carlos, na altura do Marquinhos, que talvez o Hudson dirigisse na época, o Malfi, né? O Tácito talvez estivesse no Pinheiros nessa altura, não tenho muito claro. Mas, enfim, os caras fizeram um projeto para esse cara ascender diretamente à NBA e rentabilizar sobre isso. Então, ficariam essas amarrações. A questão institucional e a questão cultural, emocional e comportamental dos nossos atletas. Ok? Acho que era isso. Boa, muito bom, Adriano, muito bom. Tocou em vários pontos aí que são relevantes. Eu não coloquei dentro da minha apresentação, mas são muito relevantes esses pontos. Primeiro, você falou assim, vários exemplos de jogadores. A gente já tem, isso não é uma coisa, eu não estou reinventando a roda aqui, isso já é uma coisa que já existiu no Brasil. Você falou o exemplo do Giovannone, do Huertas, que já jogavam categoria acima. E como eu falei, às vezes senso comum não é senso praticado. Por que a gente não olha para esses caras que já jogavam com adulto? E eu lembro do Giovannone, em alguma das conversas que a gente teve lá no Corinthians, ele falou, eu não lembro qual treinador que foi que colocou uma molecada no Pinheiros lá para jogar categoria adulta e deu rodagem para os caras. E os caras estão onde estão hoje. Você sabe quem foi? Marcel de Souza. Marcel de Souza, mestre de Triangle. Marcel de Souza. Boa. E aí você falou, né? Qual instituição que está de acordo? Esse é um dos motivos que me motivou a fazer uma apresentação dessa. Será que todo mundo que está aqui tem ciência disso? Será que todo mundo concorda? E a gente discutindo mais e tendo esses pontos que você levantou, né? Que o Tácito levantou, será que a gente não consegue juntar isso aqui e chegar quando voltar aí, sei lá quando volta, mas quando voltar, pô, meu diretor, eu acho que isso é relevante, isso que a gente conversou, são pontos fortes, eu acho que é melhor para o desenvolvimento do atleta. E aí, muito importante, talvez seria uma coisa que mais motivasse, seria ter esses contratos com os jogadores. Porque eu falei da Espanha, né? Falei dos Estados Unidos, é diferente, mas falei até na Argentina, foi o Bolmaro, como é que é o nome do atleta lá, que foi para Barcelona, e aí o clube vizinho dele lá, que formou ele, conseguiu reformar a quadra. Não vou me lembrar o nome do atleta, mas todos eles... O Toca sabe. Bolmaro. Então, assim, era Alma Fuerte. É uma coisa que já foi comentado aqui, essa questão dos contratos. Então, acho que a gente está, nesse período aí de quarentena, a gente está juntando muita informação, né? Clínica todo dia. Então, a gente tem que voltar, não pode chegar da mesma maneira que a gente saiu, a gente tem que chegar com informações novas. Então, pô, é importante sim a gente fazer um contrato e ganhar, monetizar, que você falou, né? Em cima disso aí, porque daqui eu pego eu não sei como é que foi com o Franca em relação ao Didi, mas eu tenho o Didi e Franca faz um puta de um trabalho. Para mim, um modelo exemplo de como deve ser trabalhada a base hoje seria a Franca. Você pega um menino como o Didi, faz um contrato com ele até os 22 e aí, pô, ele foi para a NBA, você ganha o buyout da NBA, pô, isso aí você alimenta o time adulto. Eu não lembro o valor exato, mas acho que o valor do buyout que você consegue ter é $500 mil, alguma coisa. Pô, o dólar a 6 hoje, faz as contas aí, se alimenta boa parte de um time adulto, sendo que você só fez um contrato ali de formação com o atleta. Mas é óbvio, né? Tem a Lei Pelé, que você tem que respeitar um monte de coisa, tem que dar um monte de coisa para os atletas, então tudo isso tem que ser pensado e bem conversado, mas é um ponto muito importante. E aí você falou também de como os atletas recebem a notícia de que não irão jogar na categoria dele. E aí me recordou de uma das perguntas assim, do que o Lisandro falou nesse jantar que eu tive com ele. Ele falou assim, eu acho absurdo o Brasil ter 12, 13, 14, 15, 16, 17. Para mim tinha que ser 12, 13, 15, 17 e 19 e depois o adulto já. Aí eu falei, tá, mas você não jogaria sub-16, sub-14? Uma coisa que eu sempre que tive em Santa Catarina achei muito ruim. Ele falou, mas para que eu vou jogar? Eu pego os melhores do 14 e jogo no 15, eu tenho uma equipe a menos para
para pagar a taxa de arbitragem, não sei o quê, e eu pego os 16, os melhores 16, jogo no 17, eu tenho uma equipe a menos para pagar a taxa de arbitragem. Pô, por que não é relevante? Aí eu pensei assim, teve um menino do Pinheiros, eu não vou mencionar o nome do garoto, que o pai dele veio me falar, pô, o Pinheiros não vai entrar no Sub-19 esse ano, eu gostaria que o meu filho fosse para o seu time, que eu sei que o seu time vai jogar no Sub-19. Eu achei de um absurdo tremendo, o pai tá me falando isso, eu falei, puta que pariu, o moleque vai jogar o adulto, óbvio, o ideal seria ter os dois, mas, pô, ele vai estar jogando numa equipe aí campeã, você quer vir pro time Sub-19? Não fez senso para mim, assim. Não foi uma coisa com muito sentido. E aí eu me perguntei, pô, se a gente pega um time e fala assim, ó, você não vai jogar o Sub-16, vem para cá, mas você não vai jogar a sua categoria. E aconteceu comigo ano passado, um atleta que era para vir pro Corinthians, a gente não tinha categoria 17, mas eu, na conversa, eu tinha combinado com ele, ó, você vai jogar o Sub-19 e dentro do que eu conheço do seu potencial, você vai ser, com certeza, vai ter tempo de quadra aqui, você só vai precisar trabalhar e demonstrar que você merece. O menino não quis ficar, foi para outro clube, porque a gente não tinha o 17 lá, era um menino voltando até de fora, de outro país, ele não quis vir para o Corinthians porque a gente não ia ter o 17. Então é uma mudança assim, não é só nós técnicos, não é os diretores, os atletas também, não sei como eles receberiam a notícia de, pô, não vou jogar, não vou ser o cestinha do meu 16, mas eu vou ter que jogar um 17 assim. Mas você vai estar jogando 30 minutos no 17 assim. Ah, mas eu queria aparecer no Posterizamos. Então... mais ou menos isso. Bom, e por último, eu queria que você satisfazesse a minha curiosidade, essa tua vontade de ir para o Palmeiras é tão grande assim, pô? Pronto. Você só fala da gente. Você tá maluco, você tá maluco. Brincadeira, deixa o teu diretor saber disso. Não, os treinadores lá são mau caráter. Quem que é o próximo aí, Zezinho? É o Toca. Vamos lá, Toca. Fala, Toca. Fala, Galvani. Beleza, cara? Primeiro, beleza. Parabéns aí pela apresentação. Sabe que, apesar de a gente estar em times rivais aí, sou um grande admirador do teu trabalho, né? Desde muito tempo que a gente se confrontava lá no Sul e aqui a gente não teve essa oportunidade ainda, mas sabe que eu tenho um carinho enorme por ti, um respeito enorme. Cara, eu concordo aí praticamente com toda a tua apresentação. A gente discorda em alguns pontos e esses pontos eu vou colocar agora, né? Que primeiro a discussão aquela, né, de eu acho que eu não concordo muito com um menino ficar daqui a pouco só treinando no adulto, né, ser tão importante assim. Eu tive essa experiência de treinar um ano inteiro numa liga nacional, disputar, viajei pra caramba e mal entrava na quadra. E isso eu vi que me fez muita falta, porque eu não fazia a parte física quando tinha que fazer, não treinava quando tinha que treinar. Então essa é aquela discussão que eu venho... Sempre a gente conversa, mas eu acho que, claro, se o menino fosse... não efetivo, porque efetivo para mim é uma palavra meio difícil. O que é o efetivo no adulto? Eu quero jogar 15 minutos, não sei, 10 minutos, 5 minutos, né? Então é bem difícil relativizar isso. Então eu não acho que daqui a pouco é um ganho o menino treinar no adulto e aí ele treina o aquecimento, treina o chute, mas na hora que é para o confronto ele não entra. Então eu não sei se esse estado de atenção que ele está o tempo inteiro, como tu chamou, se é efetivo mesmo, né? Então eu não vejo tanto ganho. Agora, se o menino está entre os 10, aí sim, aí eu acho que é uma coisa que ele tem que treinar. E esse segundo ponto, que é um ponto que eu acho que é bem interessante tocar, né? Eu senti um pouco meio de conflito, né, com essa fala. Por exemplo, se a gente acha, e essa não é a minha opinião, o Zezinho, quando falou até semana passada que ia ser, que ia falar, eu já comecei a pensar em alguns temas. Eu acho que é um conflito, por exemplo, a gente jogar duas categorias, né? Digamos assim, tira o sub-14 e o menino joga o 15 e esses caras aí do 14 eles jogam 15, né? Não é importante para eles descerem para a categoria deles para serem protagonistas?
Minha resposta, eu acho que não. Eu acho que se o cara é bom, ele vai ser bom na categoria de cima igual. Luiz, o que tu colocaste aí, que tu sentiu lá, e essa é uma fala que a gente tinha muito com o Adriano, de o Pará ter 16 anos e o Joãozinho ter 16, e eles, na tua opinião, eram caras que poderiam ser importantes no jogo contra o Pinheiros no Sub-19, e a gente pensa também igual. Então, eu não acho que é importante para o Matheus Pará, para o Joãozinho, jogarem jogos daqui a pouco mais tranquilos no Sub-16. Entende? Então, essa é a minha contradição nesse ponto, mas eu concordo com 90% da tua fala. Essas duas ressalvas que eu discordo, assim, mas, cara, parabéns, meu, respeito demais o teu trabalho, né? E sabe que tu tem um amigo aqui que pode contar sempre. Vou tocar. Boa. Bom, excelentes pontos, né? E a gente já tinha discutido isso em off. É muito importante deixar claro isso. Eu não acho que ele só deva treinar com equipe adulta. Faz parte total para o atleta tempo de quadra, tá? E foi assim. Aí eu perguntei na conversa que a gente teve lá o ano passado, eu perguntei para o Pablo Lasso, a gente estava nessa discussão, sobe de categoria, não sobe? Aí eu falei assim, pô, Pablo Lasso, quando o atleta sobe de categoria, como é que você faz em relação aos treinos? Ele treina com 18, ele não treina com 18? Aí ele falou, não, se o atleta subiu, ele só treina comigo. Ele não treina com outra categoria, ele só treina comigo. Daí eu falei, pô, mas eu sabia, né? Eles tinham o Santiago Ayustan, que agora está no time do Huertas. E aí eu falei, mas, pô, o tempo de quadra, você não acha que é relevante justamente para o desenvolvimento? Daí ele falou, não, se eu sinto que ele tem que jogar, porque às vezes o Real Madrid pega um time mais... Tudo bem que a Liga CB é meio difícil de ter um jogo muito tranquilo, mas às vezes pega um time que consegue ganhar, de 15 pontos. E aí consegue colocar o moleque para rodar. Mas às vezes pega uma sequência que não dá para colocar o garoto para rodar e é um moleque que é prospecto. Então, o que eles fazem? Ou eles emprestam o atleta para outros clubes, que foi o que eles fizeram com o Cambasso, tá? Ou eles colocam o cara para jogar no time B, que é o da Liga EVO ali. Porque daí o moleque precisa ter o desenvolvimento. Então, ele joga num time adulto. Eu não acho que ele... não, é só treinar com o time adulto e o moleque vai ser fodido. Não, ele precisa ter tempo de quadra, ele precisa ter algum protagonismo, ele precisa ter alguma liderança que ele vá ser trabalhada, que eles vão... que o menino vai ter que juntar a equipe em quadra, exercer um papel assim, pô, eu tô descendo de categoria, deixa eu juntar a minha equipe, organizar aqui no jogo. Ele precisa ter algum fator relevante desse para o melhor desenvolvimento dele e precisa estar em quadra. E aí que é muito importante disso que eu falei, por exemplo, o Pablo Lasso, tá, beleza, ele não treinava com a Liga EVO, mas ele chegava lá no dia do jogo e ele tinha que jogar. Beleza. Então, o que acontece? A jogada 5 do Real Madrid adulto pode ser diferente da jogada 5 do Real Madrid da Liga EVO? Não pode. Então, e por isso que eu acho muito importante, eu coloquei aqueles pontos ali, que tem esse alinhamento. Tinham alguns movimentos, assim, comigo e com o Bruno Saviani lá. Tinha alguns movimentos que, se eu comandasse tudo no Corinthians, eu não colocaria alguns movimentos do Bruno. Mas eram alguns movimentos que ele usava bastante no jogo, então eu resolvi aprender melhor dos movimentos, aprender as variações, perguntar bastante do Saviani, pô, mas se faz esse tiro, passa aqui e tal e tal. Ah, beleza, aprendi. E eu tinha 5 movimentos das jogadas dele que eu tinha na minha equipe. Então, quando minha equipe subia, eles já sabiam como que era e eu também não podia fugir muito do padrão, né? De forçar o meio, forçar o fundo, essas coisas em diante aí. Então, acho que são esses pontos que você falou. Se o cara é bom, ele pode jogar. É o que eu falo do Tico, do Joãozinho, nessa geração muito forte aí que a gente teve, né, do Pará. Pô, esses moleques são craque de bola, eles têm os fundamentos bem aprimorados, né? Eles conseguem passar com as duas mãos, o Tico, principalmente, tem um baita de um arremesso, tem um bom passe. Então, por que ele não pode subir de categoria? Eu sentia que o 17 para ele o ano passado, e teve alguns jogos que ele foi cestinha, com 30 e tantos pontos do sub-17 o ano passado, ele era uma categoria baixa. Ele tinha que estar treinando numa categoria acima, 2 categorias acima. Mas aí volta o ponto que o Adriano falou. Mas aí você tem que mudar
o horário de escola dos garotos, para eles poderem treinar nos 2 períodos, então tem que ser bastante relevante. A gente lá no Corinthians, já pensando nisso, eu alinhei com a Daga, foram 4 atletas, que sub-17, que quando a gente estava recrutando os atletas, que eu decidi chamar, para que eles treinam todos os dias com a equipe 19. Tem alguns dias que eu alinho com a Daga, 2 vezes na semana você vai treinar com 17, mas a princípio eles treinam todos os dias e eles estudam à noite. Já vieram sabendo disso, que eles iam estudar à noite para poder treinar no período da manhã e estudam à noite lá no Amorim para poder treinar no período da manhã com 19, que talvez eles tenham pouco tempo de quadra. Teve um deles, que foi o Léo, que veio do Tijuca, que é um negrão lá enorme, 2,7 de altura, ele já teve tempo de quadra ali no 21. Eu escolhi levar ele do que levar um menino da categoria para esse sub-21. Porque eu tenho esse pensamento. Tipo, o moleque, toda essa envergadura, o argentino entra em quadra, vê ele e quer roubar ele para a Argentina. Como é que eu não vou levar ele para o campeonato mais velho? Talvez o menino da mesma categoria me ajudasse mais, mas eu tenho que pensar no desenvolvimento a longo prazo. Isso aí. Valeu. Legal, bacana. Grande Birabelo, pode desbloquear e fazer a pergunta. Tudo bem, Galvani? Fala, Bira, tudo bem? Tudo tranquilo? Já está recuperado do assalto no Rio? Essa história foi boa, mas já recuperado, já até troquei de celular. Acontece, cara. Acontece. Eu já fui 2 vezes. Boa. Acontece. Parabéns. Fala. Pode falar. Parabéns aí pela apresentação, muito bacana. Parabéns a todos os técnicos que estão participando. Estou vendo alguns aqui. Adriano, Tácito, o Hudson, enfim, para citar só alguns nomes que a gente sempre acaba esquecendo, né? Eu anotei algumas coisinhas aqui e gostaria de colocar, e até para deixar aí aberto para debate depois, enfim. Essa transição de categorias ela é muito difícil, ela é muito complicada, pouquíssimos jogadores em todo o mundo. Eu tenho feito muito Liga ACB lá no Fox Sports, e quando você citou aí a Espanha, eu peguei aqui meus apontamentos, só para citar rapidamente 5 equipes, do Barça, que ficou em primeiro lugar, está em primeiro lugar, né, na tabela. Ele tem 2 meninos, um de 19 e um de 21, que jogam muito pouco. Pouco tempo de quadra também, 1 minuto, 13 minutos. O Real Madrid tem a grande sensação para mim desses moleques, que é o tal do Garuba. O moleque é muito bom, espetacular. 18 anos, joga 20, tem uma média de 18 minutos de quadra, 22 jogos na temporada. Zaragoza terminou em terceiro, os meninos praticamente não jogam. O Vitkreti joga 18 partidas, ou jogou até agora. O Tenerife, do Marcelinho Huertas. Tem o Dino Randotic. Radončić. Né? Uhum. Tem 19 jogos na temporada, mas ele jogou 18 vezes pelo Murcia e 1 jogo só pelo Tenerife. O Baskonia, que você citou, o mais novo é o González, Miguel González, com 21 anos. Ele tem 9 jogos, uma média de 5. Eu não peguei do NBB, mas poucos meninos têm oportunidade de jogar no adulto aqui no Brasil. Isso desde a época que eu joguei. Tive uma boa participação na base, categoria de base seleção brasileira. Quando fui para o adulto, não fui seleção, mas fui titular do Vasco durante 10 anos. E eu lembro que quando eu saí do juvenil, aquela época era juvenil, você saía ou não direto para o adulto, né? A transição foi muito difícil, porque nas categorias de base eu sempre fazia muitos pontos. E quando eu cheguei no adulto, eu tive que mudar totalmente a minha maneira de jogar, e isso realmente é muito complicado. Eu coloquei aqui rapidamente as grandes forças do basquetebol mundial. Elas têm 2 coisas que, na minha opinião,
fazem com que sejam grandes forças do basquetebol mundial. Eu botei aqui Estados Unidos, sem sombra de dúvida, a maior força do mundo. Hoje eu estava até vendo às 5 horas, passou no Sport TV 2, a final da Olimpíada, não sei se alguém viu aí, de 1996. Eu estava comentando esse jogo, foi a minha primeira Olimpíada, ao lado do meu saudoso amigo Deva Pascovitch, que foi assassinado naquele avião da Chapecoense. Não sei se alguém já viu o documentário. Eu vi essa semana e fiquei mais uma vez revoltado da irresponsabilidade. Como é que a gente perde vidas e amigos naquela responsabilidade? Mas, mais uma vez, eu comprovei ali que os Estados Unidos, fazendo a final contra a extinta Iugoslávia, a Iugoslávia também cheia de jogadores espetaculares, teve um plano de jogo fantástico, mas aguentou só o primeiro tempo. O segundo tempo foi showtime dos americanos. Em termos de campeonato do mundo, só 6 países conquistaram medalha de ouro, subiram ao pódio no ponto mais alto. Estados Unidos, Iugoslávia e União Soviética, que não existe mais, né, foram subdivididas em repúblicas, Brasil, Espanha e Argentina. Se a gente levar para a Olimpíada, nas 19 edições olímpicas, só 4 países subiram ao pódio conquistando ouro. Estados Unidos 15 vezes, Iugoslávia, União Soviética e Argentina, mas ninguém conquistou ouro. Então, esses países, junto com o Canadá e outras forças agora das repúblicas advindas da Iugoslávia e União Soviética, esses países têm, primeiro, escola de treinadores. Esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, que a gente não pode sair de casa, para nós técnicos de basquete, eu sou técnico de basquete, não estou em nenhum lugar trabalhando, mas eu sou técnico de basquete. Para os técnicos de basquete está sendo muito bom, porque alguém citou aí que as lives estão acontecendo e o pessoal está aproveitando muito bem. E é bom, gente, é sempre a gente ouvir essas opiniões. Então, a Escola Nacional de Treinadores, a Associação de Treinadores, ela é, na minha visão, fundamental para o crescimento da modalidade no país. E, vindo a reboque, você vai ter uma liga forte. Essa liga forte onde os meninos têm que ter oportunidade de jogar. Eu acho que foi o Tácito que falou da questão dos estrangeiros que estão jogando, que jogaram esse NBB, que foi suspenso, né? Não acabou. Muitos estrangeiros que, olha, sinceramente, você trazer esse estrangeiro e tirar a vaga dos garotos, eu acho um crime. Eu acho um crime. E é por isso que eles vão buscar vaga lá fora, onde hoje é mais fácil de jogar do que aqui no Brasil. E, às vezes, até nem jogam. Você falou em alinhamento. Para a gente que trabalha, eu trabalhei muito com divisão de base, vocês, a maioria, trabalha com a base, é fundamental alinhar. Você não pode trabalhar num clube onde o técnico do sub-15 pensa diferente do sub-17 e assim por diante. O moleque vai ficar doido, ele vai jogar em 2 categorias, chama uma jogada, não, essa jogada é da tua categoria, da minha categoria é diferente. Tipo de defesa, conceitos. Então, alinhamento é fundamental, vocês têm que procurar isso dentro dos clubes que vocês trabalham. E fica aqui, além desses comentários, eu pergunto a todos que estão aí, por que vocês acham que os atletas de base, quando vão chegando na idade de 17, 18, 19 anos, vão se desestimulando a jogar basquete, e a maioria simplesmente para de jogar basquete? Por que eles não têm vaga, por que eles não têm oportunidades de jogar no adulto? Essa é a minha pergunta. Eu vou deixar mais uma coisa rapidamente. Eu não vejo um trabalho de base diferente de 3 pilares que eu considero fundamental no basquetebol. 3 pilares que, ao longo da minha vida, de mais de 50 anos no basquete, por tudo que eu já vi no mundo todo, o manejo de bola, o controle do corpo e o jogar pensando. Acho que quem trabalha na base tem que estar preocupado o tempo todo com isso. Inteiro. Manejo de bola, controle do corpo e jogar pensando. Mais uma vez, Galvani, parabéns, garoto. E a todos Valeu, Bira. Valeu, Bira. Obrigado aí pelos seus comentários. Muito conhecimento do basquete, não só nacional, internacional também. Eu achei legal aí que você falou do Barcelona, né? Tem poucos jogadores que realmente têm um tempo efetivo. E aí eu volto ao que eu falei ali anteriormente. Quando você chega numa categoria adulta, do nível mais alto, aí é rendimento.
aí não tem um clube que vai entrar e vai falar assim, num NBB, numa Liga CB, numa Euroliga, na Primeira Liga da Argentina, não tem nenhum clube que vai falar, não, a gente vai entrar para formar atleta. A gente vai ter alguns clubes, talvez, que não tenham a visão de, pô, vou entrar para ser campeão, mas eu posso entrar para conquistar um playoff, eu posso entrar para ficar entre os 4, eu posso entrar para ficar entre os 8. Então, eu acho que é uma coisa diferente. Agora, você falou do Barcelona. O Barcelona, eles não têm uma equipe na 4ª divisão da Espanha, eles têm uma equipe na 3ª divisão da Espanha e é uma equipe muito forte que é dirigida por um treinador, Pedro, e eu não vou lembrar o sobrenome dele nem a pau agora, mas é Pedro, que era um treinador do Juventud Badalona, ficou lá por 5 anos, se eu não me engano, como treinador do Juventud Badalona. Hoje ele é treinador da equipe B do Barcelona, que joga a 3ª divisão da Espanha. Então, e eu tive também, foi o ano que eu fui com o Filé lá para a Espanha, a gente teve o prazer lá de poder assistir, né, uma clínica do Pedro, um baita treinador, muito exigente com os atletas. Então, ele está treinando a equipe B. E a equipe B do Barcelona, é um pouquinho diferente, por exemplo, da equipe B do Real Madrid. A equipe B do Real Madrid joga a 4ª divisão e joga com molecada de 16, de 15, 17 anos. A equipe B do Barcelona joga com uma molecada um pouco mais velha, 19, 20, 21, 22. Então, é uma equipe que eles já se preparam, porque o nível da Lebe Prata, pelo que eu conheço lá, seria semelhante, estaria entre um nível de CBB e um nível de NBB. E aí prepara melhor os atletas para que quando eles cheguem no adulto, quando eles treinem realmente com o adulto, eles já estejam mais preparados para vivenciar um nível de cobrança, de exigência, físico, enfim, estão mais preparados. Você falou do Garuba. O Garuba é um jogador que ele é fruto disso tudo que eu falei. Ele já estava jogando com 15 anos nessa Liga EBA, né? E é um moleque que tem um físico excepcional. Ele foi o jogador mais novo da história da Euroliga, com acho que era 18 anos e alguma coisinha, a ter um duplo-duplo num jogo da Euroliga. O Brasil hoje não tem nenhum jogador em nível Euroliga. Tem o Huertas, que tá que joga Champions League, tem o Augusto Lima, mas a gente não tem nenhum jogador jogando Euroliga. A Argentina tem 8. Tá? Então, é uma coisa também para a gente refletir. O Radonjic, que você falou, ele é um jogador que é emprestado do Real Madrid, entendeu? Que também é fruto, ele jogou nessa geração aí do Luka Doncic, também é fruto da escola, dessa metodologia de você subir atletas. E aí, a sua última pergunta aí que você abriu para discussão, a minha resposta é que esse é um dos fatores. Às vezes o atleta vai, porra, eu queria seguir jogando basquete, mas o nível NBB está muito longe para mim. Talvez o meu clube não consiga oferecer, talvez tenha atletas, o técnico esteja visando. Pô, mas se tivesse uma Liga B que não fosse assim tão cara, ou uma Liga C que fosse, e eu pudesse continuar jogando e aí oferecer uns estudos, talvez o time de universitário, né, pudessem jogar essa Liga C, essa Liga B, como o Unifacisa fez aí, só que já jogou até um NBB. Mas, pô, não seria interessante a gente ter essa fomentação assim de níveis abaixo do NBB que não pensasse só em ascender, em subir de categoria, enfim, ganhar campeonatos. Zé, tem mais uma pergunta aí? Você falou do Renan? Isso, vamos fazer o seguinte. Pessoal, vou fechar esse bloco aqui. A gente finaliza com a pergunta do Renan e eu deixo aberto para resenha. Mas eu só quero agradecer aqui, já vou deixar meu comentário final aqui. Galvão, muito obrigado aí. Obrigado, pessoal, por vocês terem participado. Eu acho que é muito importante. Isso daqui não é para mim, não é para o Galvani, não é para o Toca, mas sim para todo mundo que queira participar. Estou convidando o pessoal está sendo tá sendo bastante bacana, dando seu sim, querendo compartilhar. Eu acho que isso ajuda quem vai programar a fazer também e quem vai escutar. Eu acho que é muito importante esse crescimento, igual o Birabello mesmo falou, está sendo um momento de reflexão aí para nós, né? De estar nos unindo, estar correndo atrás para querer aprender cada vez mais.
Zezinho, só uma coisa que deve ter algumas pessoas aí que talvez não continuem, eu gostaria que todos continuassem, mas também, antes da pergunta do Renan, eu só queria deixar um comentário aqui. Temos um minuto. Estou vendo aqui o regressivo, consigo completar. Eu montei um curso, tá? Inspirado aí até no Walls, do David Jackson, e eu montei um curso também, tá? Usando a mesma plataforma da Hotmart, sobre o uso de pick and roll, conceitos gerais e tomada de decisão. Tá? E no momento eu vou estar vendendo esse curso, então uma maneira de divulgar. E aí todo o dinheiro que eu vou arrecadar com esse curso agora nesse período de pandemia vai ser voltado para os atletas de categoria de base que tiveram seus salários suspensos. Tá? Então a gente está passando por isso lá no Corinthians. Eu acho que é uma maneira de ajudar esse pessoal. Então depois eu vou estar divulgando aí nos grupos o link para o curso e ficaria muito feliz em também passar um pouco mais de informação para tantos treinadores e também poder ajudar a molecada do timão lá. Valeu? Legal, Galvani. Muito boa sua atitude. Legal demais. Pessoal, podem voltar no mesmo link aí. Beleza.